Hi everyone and welcome. Today we are joined by Ray Olá a McGovern, todos, sejam former bem-vindos. CIA analyst for Hoje estamos recebendo Ray McGovern, ex-analista da CIA por National 27 Intelligence anos, and que also presidiu as prepared estimativas nacionais de inteligência e também preparava os briefings diários para o presidente Reagan, além de ter aconselhado Henry Kissinger, se não me engano. Por isso, achei que você seria uma ótima pessoa para nos ajudar a entender um pouco do caos no mundo. Mais uma vez, vemos a Europa em guerra. Parece que também jogamos fora todos os princípios, com o governo sendo cúmplice e até apoiando o genocídio em Gaza. Também parece que estamos à beira de uma grande guerra caso Israel, com o apoio dos Estados Unidos, ataque o Irã. Israel, supported by the US, attacks Iran, and if you get through all of this, there might be also E se você conseguir passar por tudo isso, pode haver ainda outro conflito no futuro se a guerra econômica entre os Estados Unidos e a China escalar para a esfera militar. Então não é um momento muito bom. Por isso eu esperava que você pudesse talvez lançar alguma luz sobre isso e sobre como esses desafios estratégicos se apresentam. Se dermos um passo atrás, para ter uma perspectiva mais ampla, você vê uma mudança maior na ordem mundial? Ou como você interpreta o caos que está sendo desencadeado no mundo? Bem, Glenn, como você sabe, na época soviética havia uma frase favorita. Back in Soviet times, there was a favorite phrase, the correlation of world forces, okay? A correlação de forças mundiais, certo? Bem, isso significava algo porque os soviéticos tentaram fazer foi garantir que a China não saísse na frente em boas relações com os Estados Unidos e em várias outras questões. Correlação de forças é, você sabe, relações internacionais 101. Você garante que tem força para enfrentar qualquer outra força. Agora isso se inverteu. E eu tive a sorte de ser responsável por acompanhar as relações russas, relações soviéticas na época, com a China, começando em 1964, quando eles estavam em conflito, quando trocavam tiros nas fronteiras, quando a China reivindicava, com certa razão, 1,5 milhão de quilômetros quadrados da Sibéria. Então havia uma questão irredentista ali. Bem, o que aconteceu? So there was an irredenta there. Well, what happened? Well, after Vietnam, when Bem, depois do Vietnã, quando esse conflito sino-soviético veio à tona, por assim dizer, a maioria das pessoas não sabe que chineses e russos estavam em competição pela liderança do movimento comunista mundial. Os chineses estavam avançando muito e fazendo com que outros partidos comunistas os ouvissem mais do que a Rússia. E isso se tornou tão agudo durante o Vietnã, quando o arqui-imperialista, assim chamado bem, o arqui-imperialista dos Estados Unidos, estava tentando fazer guerra no Vietnã, que cada potência socialista sentiu ser necessário mostrar suas credenciais socialistas e ajudar o Vietnã. Eles precisavam de muita ajuda? Não, não muita. Mas a China deu o que eles precisavam. E quando os russos tentaram enviar suprimentos por trem ou até mesmo por transporte aéreo para o Vietnã do Norte, os chineses bloquearam. to North Vietnam, the Chinese blocked it. Can you imagine? So that's how Você consegue imaginar? Era tanto conflito entre eles. Eles abriram mão de qualquer possibilidade de produtividade que poderia vir de um relacionamento decente. E Kissinger e Nixon, eu estava por perto naquela época, ok? Perceberam isso. E eles disseram, isso é real? E tivemos que derrotar os trogloditas da CIA, como James Jesus Angleton, que dizia, não, são todos comunistas, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados por esses comunistas. Dissemos ao Kissinger, não, isso é real. Ok, daqui a pouco Kissinger vai para Pequim e depois Nixon vai para Pequim. Resumindo, isso foi em janeiro de 1972. As negociações para a limitação de armas estratégicas já estavam praticamente no auge e Kissinger e Nixon nos perguntaram, vocês acham que os russos estão falando sério? and Nixon said to us, do you think the Russians are serious? And we said yes, on two counts. One, they don't E nós dissemos sim, por dois motivos. Primeiro, eles não querem entrar em uma disputa de gastos com os Estados Unidos por armamentos. Segundo, eles têm medo de que sua aproximação com a China permita que a China desenvolva um relacionamento realmente bom com os Estados Unidos. E eles não querem que isso aconteça. Então vemos flexibilidade, por exemplo, um acordo quadripartite sobre Berlim, a primeira vez que isso aconteceu nesse período.
Então estávamos bastante confiantes, sim, se você atender às condições deles. Se você negociar o que acabou se tornando o Tratado de Mísseis Antibalísticos, pilar da estabilidade estratégica por 3 décadas, de 1972 a 2002, quando o jovem Bush decidiu que não precisava mais disso. John Bolton disse a ele, saia disso, então ele saiu. E o que aconteceu? John Bolton told him, get out of it, so he did. So what happened? Well, I was in Moscow in 1972. Bem, eu estava em Moscou em 1972 porque meu departamento tinha 2 pessoas nas delegações, fosse em Viena ou Helsinki, e uma pessoa escrevendo para os oficiais em Washington sobre o que estava acontecendo nas negociações. Jack Matlock e outros, com quem eu realmente trabalhava muito de perto, ele era chefe da seção soviética no Departamento de Estado, disseram, você deveria ir, sabe, ir para lá e fazer parte disso. Isso é real. E eu fui, e viajei por 3 meses depois disso. Mas era um período áureo, porque eu sou uma daquelas crianças que costumava se esconder debaixo da carteira, certo? Com medo dos russos. Bomba atômica, certo? E aí estava, nós a tornamos desnecessária, ou ela tornou impossível para qualquer um dos lados pensar que poderia lançar um ataque preventivo sem ser destruído no processo. Então, 3 décadas de estabilidade. Agora, o que estou fazendo agora é meio que pensando, uau, quando fui a Moscou em 72, eu tinha esperanças de que haveria uma distensão, que haveria uma reaproximação, que Moscou e Washington veriam seus interesses mútuos sendo promovidos por um relacionamento decente. E isso teve altos e baixos. Mas finalmente, quando Gorbachev assumiu de novo, James Jesus Angleton e aquele pessoal diziam, ele é só um comunista esperto. Bem, nós sabíamos que era diferente. Ou seja, alguns de nós. Eu estava informando o secretário Schultz, o secretário Weinberger, os conselheiros de segurança nacional. E quando Ronald Reagan acordava cedo, cedo o suficiente para que eu também o informasse, mas a maioria de seus assessores, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto, então me disseram, sim, esse Gorbachev é para valer. Vamos ver o que você consegue fazer. Resumindo, em 1987, o Tratado de Forças de Alcance Intermediário foi assinado. E isso foi algo sem precedentes, porque Gorbachev disse a Reagan, olha, nós não precisamos desses SS-20, mísseis balísticos, de alcance intermediário, e vocês não precisam desses Pershing II. Neste momento, se nos livrássemos deles, teríamos os habituais 30 ou 35 minutos de aviso prévio se algo estranho estivesse acontecendo. Então vamos nos livrar deles. Agora Reagan veio até nós e disse, meu Deus, poderíamos verificar isso? Doverai, no proverai, ok? Confie, mas verifique. E nós dissemos, sim, podemos. E como você sabe, meu colega Scott Ritter liderou a primeira equipe que monitorou por 2 anos o desmantelamento completo de alguns desses principais ICBMs que os russos tinham. E bem, nesse caso, de alcance médio intermediário. Então esse é o contexto de onde eu venho. E aí temos o Biden chegando. E apesar do Obama, as pessoas esquecem que Biden foi vice-presidente. Ele chegou a conversar com o Obama. Obama era realista. Obama was realistic. What he said was, look, o que ele disse foi, veja, precisamos ter cuidado com o que adotamos como nossos interesses existenciais. A Ucrânia não é um deles. Para a Rússia é, certo? E então, a pior coisa, estou citando Obama, a pior coisa que poderíamos fazer seria dar à Ucrânia a noção de que eles poderiam vencer uma batalha contra uma Rússia muito superior. Então nada de armas ofensivas, entendeu? Nada de armas ofensivas. Isso faz muito sentido, mas... Primeiro, Trump entrou, começou com as armas ofensivas, depois Biden enlouqueceu com isso. Então o que temos agora? Temos um novo Trump. E o novo Trump diz, quero criar uma relação decente com a Rússia. E a primeira coisa que quero fazer é me livrar da Ucrânia. Quero trazer paz para a Ucrânia. E Putin e seus conselheiros dizem, meu Deus, você acha que ele está falando sério? Bem, vamos testá-lo. O que aconteceu, claro, foi um acordo mútuo para se encontrar em Istambul. Eles já fizeram isso uma vez. Vão fazer de novo no dia 2 de junho, se a Ucrânia, como eles esperam,
tiver que concordar em se reunir com a delegação russa, que preparou, como exigido durante a primeira negociação, um documento com seus termos para a resolução dessa disputa. Só para atualizar, Nebenzia, o embaixador russo na ONU, falou às 10 horas, ou seja, apenas 1 ou 2 horas, e ele deu um relato muito interessante sobre o que vai acontecer. O ponto principal foi: não haverá mais acordos de Minsk. Agora, o que era Minsk? Minsk era um acordo do Conselho de Segurança aprovado por unanimidade que incluía um cessar-fogo, mas os ucranianos nunca o cumpriram. Também incluía disposições para que regiões pró-Rússia ou de língua russa dentro da Ucrânia tivessem um certo grau de autonomia. Isso nunca aconteceu. E pior do que isso, Glenn, vou terminar agora, pior do que isso foi a Merkel, da Alemanha, e o Hollande, da França, que estavam no comando desses países na época. Ambos disseram: Merkel, isso é uma citação, nós apenas vimos isso como uma tática para ganhar tempo, porque o exército ucraniano não valia a pena, não valia muita coisa quando mudamos o governo lá em Kiev. Ela não disse quando mudamos, mas quando o novo governo entrou em Kiev, certo? E precisávamos de tempo para fortalecer o... Olhe para eles agora, olhe para eles agora. Então sim, enrolamos os russos por 7 anos. Foi isso que fizemos. E ela diz isso publicamente, assim como o Hollande. Então hoje Nebenzia diz muitas coisas, mas a coisa mais importante que ele disse, com mais ênfase, foi... O bem, que foi mesmo? Anotei algumas coisas. Exatamente o que ele disse foi... Exactly what he said was... I can't read my own handwriting. What he said was no more Minsk. Não consigo ler minha própria caligrafia. Já disse que não existem mais os acordos de Minsk. Isso acabou. Então o que vai acontecer é que, na minha opinião, seja lá o que acontecer na segunda-feira, se os ucranianos continuarem completamente obstinados e não tiverem nenhum memorando para compartilhar com os russos, então vai haver um problema, porque Trump vai ter que decidir bem o que ele faz agora. E o que ele fizer será em cooperação com os russos. Isso é algo sem precedentes nas últimas décadas. Não é sem precedentes para mim. Eles estão conversando entre si. É isso que o Lavrov enfatiza. Veja, sabe, antigamente, bem, não antigamente, durante o governo Biden, nós não conversávamos. Eu não conseguia fazer o Tony Blinken parar por um momento. I couldn't get Tony Blinken to stop for a moment where he traveled all around the world and talk to me, okay? Rapaz, ele viajou pelo mundo todo e conversou comigo, certo? Então agora, eles estão conversando entre si, e o Lavrov diz, olha, se essas coisas surgirem, temos uma maneira de falar francamente, quer dizer, temos uma maneira de discutir questões reais. E não precisamos responder a cada vazamento para a imprensa sobre o quão perigoso, estúpido ou louco é o nosso presidente Putin. Desculpe me alongar, mas acho que precisamos desse pano de fundo para entender que isso faz parte de um jogo maior. Rússia e Estados Unidos querem criar um relacionamento decente. A Ucrânia é o foco agora, mas é dentro desse contexto. E os Estados Unidos e a Rússia estão juntos tentando encontrar algum tipo de acordo que não signifique uma derrota completa para os ucranianos. Medvedev, o ex-presidente, disse esta semana, bem, você sabe, você fala sobre o que vai acontecer. Bem, pode ser a Terceira Guerra Mundial. Se você sabe, quando avançarmos e tomarmos quase toda a Ucrânia, e as pessoas perguntarem, bem, o que vai acontecer? Terceira Guerra Mundial se vocês continuarem fornecendo armas. Vou encerrar aqui. É importante notar, Putin não quer fazer isso, ok? Ele não quer ocupar a Ucrânia. Quase toda a Ucrânia. Ele quer um acordo. Ele vê um negociador. Ele vê um negociador que ele, Putin, diz, depois de todas essas traições, Minsk e as outras, depois de todas essas traições, Putin tem bem a coragem de dizer, esse cara é de verdade, eu vou negociar com ele. Ele é confiável. Uau, não existe confiança entre os Estados Unidos e a Rússia há muito tempo. Agora, do outro lado, em relação ao Trump, ele está realmente com problemas com todos aqueles neoconservadores que foi forçado a colocar em sua equipe, mas está demitindo esses caras um atrás do outro lá no NSC e em outros lugares. Então eu acho que, se o Trump for adiante,
e simplesmente disser, olha, eles não vão fazer comigo desta vez o que fizeram da última vez, vou tentar construir uma relação decente com a Rússia. Ele vai conseguir isso. Vai levar mais alguns meses e ele vai ter que enfrentar essa oposição terrível que tem do Kellogg e até de parte da própria equipe dele, pelo amor de Deus, que tem expectativas completamente irreais e até fatos distorcidos sobre a economia russa em colapso, sobre como as sanções estão funcionando e como milhões de soldados russos estão sendo mortos. De onde eles tiram essas coisas? Eu não sei. Acho que você está absolutamente certo nisso. Não há mais acordos de Minsk. Pegando esse gancho, porque é a impressão que também tenho de Moscou, mas também pelo que isso representa, que é o desejo de um fim real para essa guerra. O que Minsk representava era um cessar-fogo temporário para mudar as realidades no terreno e reiniciar a guerra em termos mais favoráveis para a OTAN. Então, novamente, acho que é por isso que os russos se opõem tão fortemente a um cessar-fogo, porque, bem, nem estamos fingindo que se trata de um acordo político para resolver a situação, é apenas para congelá-la. Dizemos que vamos usar esse tempo para aumentar a produção industrial, enviar mais armas, estabilizar as linhas de frente. E do ponto de vista russo, o que acontece se os combates pararem? Quero dizer, na Europa, agora existem esses slogans de que, se Putin realmente quisesse a paz, ele pararia de lutar. Mas assim que os combates cessarem, qual seria o possível motivo para que os europeus e Zelensky fizessem qualquer concessão em termos de neutralidade e mudanças territoriais? Novamente, isso deveria ser senso comum, mas a necessidade de um acordo político real que coloque fim a tudo isso é realmente o que eles exigem depois de todos esses anos e de toda a destruição. No entanto, eu queria saber, o que mais está em jogo aqui? Porque você também mencionou que russos e americanos têm interesses além disso. De fato, eles gostariam de superar a questão da Ucrânia e o conflito europeu mais amplo agora para poder mudar suas prioridades. Então, novamente, sobre o rumo do mundo, como chegamos ao esforço de tirar a prioridade da Ucrânia? O que está em jogo aqui? O que os americanos querem com a Rússia? Bem, o pano de fundo disso, é claro, é que costumava haver uma relação triangular: Rússia, Estados Unidos e China. Era mais ou menos equilátera na minha época. Como já apontei antes, Kissinger e Nixon aproveitaram as preocupações soviéticas naquela época sobre a China sair na frente nas relações com os Estados Unidos. Bem, até pessoas como Kissinger escreveram e disseram depois, olha, parece que chineses e russos estão meio que se unindo, e isso seria o pior. Isso seria terrível. Brzezinski disse isso. Até os linha dura dele disseram, pelo amor de Deus, não os empurrem para ficarem juntos. E foi exatamente isso que Obama, Trump e Biden fizeram. Não o Trump atual. Ele não é culpado disso. Mas os outros são, e agora temos, em vez de um triângulo equilátero, um isósceles, se você se lembra da geometria, com os lados grandes, Rússia e China, e os Estados Unidos na ponta curta do bastão, ou do triângulo, se preferir. Quero dizer, é realmente notável. Agora são 2 contra 1. E essa é a equação estratégica. Estão, de certa forma, reunindo o resto do Sul global e o pessoal dos BRICS. A mudança já aconteceu. Eu não diria que é um mundo multipolar ainda. Ainda é um mundo bipolar. São os Estados Unidos e suas pretensões de serem indispensáveis, ou até mesmo bem indispensáveis, e o resto do mundo dizendo, bem, ok, vocês foram. Podemos ver que vocês eram arquicolonialistas como aqueles outros caras lá na Europa Ocidental, mas vocês não são mais indispensáveis. Nós temos o povo, temos o PIB agora, temos tudo. Então, preste atenção nisso. Agora, o pessoal do Trump, não sei, o que vocês têm? É que o Trump é basicamente um cara independente, certo? E ele tem o Witkoff. E eles dizem, bem, podemos negociar sobre isso. E o outro elemento, Glenn, que eu acrescentaria é que sabemos que houve uma tentativa de assassinato contra o Putin em 20 de maio, se não me falha a memória.
Foi um enxame desses veículos não tripulados e tal. E o comandante da Força Aérea naquela área, ele estava voando em seu helicóptero para Kursk. Disse, sabe, conseguimos abater a maioria deles, mas ele estava lá, ele estava no helicóptero, e foi por pouco. Então tem isso. Agora, como sabemos, houve 2 tentativas de assassinato contra o Trump antes mesmo de ele ser eleito. O que estou dizendo aqui é que essas são pessoas, certo? São seres humanos. Cada um deles sabe que ele ou seu contraparte pode não durar muito nesse mundo, literalmente, ok? Acho que do lado do Putin ele vê uma dimensão histórica nisso, e vê um contraparte nos Estados Unidos. Porém, qual é a palavra? Por mais louco que seja nos termos dele, por mais disperso ou imprevisível, acho que imprevisível é a palavra que os russos usaram há muito tempo, dizendo que preferiam o Biden porque ele era previsível. Isso foi uma grande piada, claro. Mas de qualquer forma, o que eles dizem é que esse cara não só aparentemente quer fazer um acordo aqui, mas apesar de toda a imprevisibilidade, toda a retórica, todas essas coisas estúpidas que ele fala, sabe? Ele é nossa melhor e última chance. Ele é a nossa melhor esperança branca, por assim dizer, certo? Então pode ser que ele também não dure muito neste mundo. Vamos ver se conseguimos fazer um acordo. Os europeus ocidentais ou os europeus, sabe, eles não ajudam em nada, mas na verdade não importam. E estamos convencidos, Putin diria, estamos convencidos, Trump, de que eles realmente não importam, então despreze-os. Quando eles aparecerem, como fizeram cerca de 3 semanas atrás, aqui está o nosso plano. E havia indícios de que Kellogg e talvez até Rubio estavam por trás disso, estavam envolvidos nesse plano. O plano é cessar fogo imediato por 30 dias, certo? Imediato, ok? Ou então, e o então são sanções esmagadoras, certo? Bone-crushing sanctions, right? And by Monday, you got to do it by Monday. Okay. E até segunda-feira, você tem que fazer isso até segunda-feira. Ok, agora eles disseram isso na sexta-feira. Eu estava em Moscou na época, eu estava voando de volta para casa, enquanto muitos dos representantes da mídia que tinham ido ver as celebrações da vitória em Moscou ainda estavam por lá. Então, de repente, Putin diz, ei, reúna todo o pessoal da mídia, quero fazer uma coletiva de imprensa. Sim, senhor presidente, são 2 horas da manhã, traga-os aqui. Então Putin diz, olha, vou enviar a delegação para Istambul na quinta-feira, ok? Engole essa, ok? Vai ser uma boa delegação. Nós realmente queremos resolver isso por meio de negociações. No dia seguinte, o que o presidente Trump faz? Bem, ele tem uma escolha. Ele pode apoiar Kellogg, Rubio e os europeus, ou pode apoiar Putin. O que ele faz? Or he could support Putin. What does he do? He says, I think Mr. Putin has an excellent suggestion. Ele diz, acho que o Sr. Putin fez uma excelente sugestão. Espero mesmo que Zelensky e todos os outros vão para Istambul na quinta-feira, certo? Uau! Então é assim que o jogo tem sido jogado. Tem sido 2, nesse caso Putin e Trump, contra os europeus e contra alguns dos opositores na Rússia. Você provavelmente tem uma noção melhor dos opositores na Rússia, mas se me perguntassem, existem mesmo? Eu diria que sim, existem. E a que ele se opõe? Ele se opõe à OTAN, claro, mas também se opõe a ir tão devagar, pelo amor de Deus. Por que vocês não acabam logo com isso? Algo que os russos podem fazer. E curiosamente o próprio Putin se referiu a isso em um discurso importante. Ele disse que há muitas pessoas em sua administração que dizem, por que você não vai mais rápido? Eles gostariam que fôssemos muito mais rápidos, mas estamos indo muito bem aqui. E na realidade eles estão. Mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez o elemento tempo aqui. Acho que ambos os presidentes, Trump e Putin, sentem que eles pessoalmente ou seu respectivo oposto podem não durar muito neste mundo. Que pela primeira vez em décadas você tem presidentes dispostos a negociar, certo? E que a Ucrânia é perfeitamente negociável, uma vez que eles controlem os ucranianos, ou os controlem ou mostrem que são irremediavelmente tolos. E então, é claro,
Trump tem a opção de dizer, bem, olha, dei o meu melhor, tentei com o Putin e não deu certo, então ok, europeus, vocês vão ajudar a Ucrânia, estamos fora, boa sorte, ok, boa sorte. Isso é possível. We're out of here. Good luck, okay? Good luck. That's possible. It all depends on what happens on Monday. Tudo depende do que acontecer na segunda-feira e nos dias e semanas seguintes. E eu digo, sabe, esse elemento do tempo é realmente salutar, porque, caso contrário, Putin não tem pressa nenhuma, certo? Nenhuma pressa. Eles estão avançando de forma muito deliberada, mais eficaz ao longo de toda aquela linha de 800 quilômetros. 800 quilômetros? Não, quanto é mesmo? A linha ali entre a linha de batalha. Eles estão avançando muito bem. A única urgência de tempo que acho que ele sente é que se essas pessoas na Alemanha, como Mautz, passarem a mandar na Europa e algo acontecer com Trump, ou ele for superado por esses trogloditas, então essa janela de oportunidade vai se fechar e teremos que voltar nosso foco para o Oriente mais uma vez e desistir de qualquer esperança de tentar estabelecer uma relação viável com os Estados Unidos e com o resto da Europa. With the United States as well as the rest of Europe. Yet, let's say Trump can Ainda assim, se digamos, Trump conseguir fechar um acordo aceitável para a Rússia, considerando que eles estão tão distantes, porém, da Rússia, não só a Europa e Zelensky, mas também os Estados Unidos, além de Trump, será que Trump conseguiria vender essa paz para sua própria classe política? Porque mais cedo, você mencionou que durante a Guerra Fria, a suposição era de que os russos eram comunistas imprestáveis. Não se podia confiar em nada do que eles faziam. E essa é uma fraqueza fundamental da natureza humana. O mundo é complexo, precisamos fazer muitas avaliações e análises. Então desenvolvemos essas heurísticas, esses atalhos mentais, para interpretar as coisas. E muitas vezes isso implica simplificar e banalizar as coisas. Então tudo passa a ser sobre comunismo e capitalismo, o que também é uma grande má interpretação de toda a guerra do Vietnã. Mas fazemos a mesma coisa hoje em dia. Se eu ouço a classe política na Europa, eles só se comunicam nessa linguagem de eles são autoritários, imperialistas, nós somos democracias amantes da liberdade. Isso torna muito difícil aceitar qualquer coisa que venha da Rússia. Conversei com o grande Jack Matlock outro dia, bem, algumas semanas atrás, e achei uma coisa fascinante. Ele estava dizendo que quando ele e Reagan decidiram que precisavam começar a conversar com os soviéticos, tentar negociar e ver se era possível encontrar uma paz para acabar com a Guerra Fria, a primeira coisa que tiveram que enfrentar foi uma oposição muito feroz dentro de suas próprias fileiras, da classe política americana. Porque, mais uma vez, eles tinham comprado completamente essa ideia de que os russos não querem paz. Eles só estão procurando um ponto fraco para tirar vantagem antes de avançar ainda mais. E esse era o tipo de retórica que todos tinham que aceitar e internalizar se quisessem ter alguma legitimidade política em Washington. Quero dizer, você não pode andar por Washington dizendo que os russos são razoáveis como nós, como Kennedy sugeriu. Você sabe, ele acabou morto. Então você não pode dizer essas coisas. E assim, todos acabam adotando os mesmos slogans, e sim, esse enquadramento irracional de tudo como se fosse, você sabe, uma luta do bem contra o mal. Então acho que minha pergunta, apesar de longa, se resume a: é realmente possível que a classe política nos Estados Unidos aceite isso? Porque eu sei com certeza que os europeus não vão aceitar. Mas isso realmente não importa, como você disse antes. Acho que se os Estados Unidos decidirem algo, os russos concordam e eles podem pressionar o Zelensky. E, novamente, os americanos estão financiando essa guerra, então eles podem cortar o financiamento. Então tudo isso é possível. Eles podem ignorar os europeus. Mas a verdadeira questão é o que o Trump, eu acho, pode fazer dentro do próprio grupo dele. Você acha que ele vai ter que seguir o mesmo caminho de Matlock e Reagan, enfrentando primeiro o próprio partido? Sim, é incrível refletir sobre isso, mas está tão ruim quanto else na época de McCarthy. It's just as bad as it was during McCarthy. Now,
Eu estava vivo durante a atuação do senador McCarthy. Eu era adolescente, mas costumava ouvir discussões muito acaloradas em casa, na sala de estar, enquanto meu pai travava batalhas com vários de seus colegas sobre se McCarthy estava certo ou errado. E a coisa era favorável ao McCarthy. No meu pequeno meio, o cardeal Spellman dizia que ele estava certo. Sabe, uau. Esse tipo de coisa, essa obediência cega às autoridades que, na verdade, não sabem muito sobre a situação. Então o macartismo é realmente forte. A russofobia é realmente forte. Eu tive uma experiência interessante que posso compartilhar. Eu estava em Moscou com Oliver Stone e isso me permitiu conhecer alguns oficiais de altíssimo escalão, ok? Bem, não era o presidente, mas era alguém muito próximo a ele. E ele se vira para mim durante esse jantar ao qual nos convidou e diz: Sr. McGovern, o senhor é um especialista em assuntos russos, sabe muito da língua, fala bastante. Por que o senhor não odeia os russos? E eu disse, E pensei, bem, acho que na minha época, no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando eu estudava russo, cultura russa, literatura russa, música russa, história russa e sociedade russa, não me ensinei os diversos russos. Alguns deles eram imigrados, outros eram refugiados, mas todos amavam a língua russa. Todos amavam a velha Rússia. Sabe, eles eram muito cuidadosos, tínhamos uma gramática russa simplificada. Era a única coisa que podiam ensinar. E um dos capítulos mostrava os kolkhozniks, os trabalhadores das fazendas coletivas lavando seus carros no sábado. Isso deixava meus professores loucos, lavando seus carros. Esses eram os mais pobres, os camponeses que não tinham nada e estavam lavando carros. Então eles estavam atentos a toda a propaganda, mas nos ensinaram sobre a Rússia. E não era como Harvard e Yale, onde tinham Richard Pipes e Zbigniew Brzezinski, poloneses que mamaram a russofobia desde o berço, sabe? Então eu fui beneficiado. Tentei explicar isso em apenas algumas frases para esse sujeito. E ele disse, então você não odeia a Rússia? Eu disse, não, eu entendo a Rússia. E sabe, não sei se tenho isso aqui, mas havia um botão na Alemanha, quando estive lá há uns 6 anos. Dizia Putin Verstehen, certo? Tem uma foto do Putin e está escrito Putin Verstehen. Agora, Verstehen em alemão significa entender, certo? Então, um Putin Versteher é alguém que entende o Putin. Então eu disse, uau, para o meu amigo, olha, me dá um desses. Ele disse, não use isso. Como assim? Isso é pejorativo. Isso é horrível. Isso significa que você está no bolso do Putin. Putin Versteher. Mas entender, de novo, entender também é proibido, certo? É assim que a situação está ruim. Hoje em dia, é o pior insulto que existe, não é? Compreender seu oponente. Realmente é de deixar qualquer um perplexo. Lembro quando eu dava aulas de estudos de segurança e estratégia, tanto na Austrália quanto depois na Rússia, eu sempre enfatizava, não odeie seus oponentes. Quando você traz o ódio para a análise, ela se torna muito ruim, porque a resposta para toda pergunta passa a ser, sim, o conflito existe, porque o outro lado é simplesmente muito mau. Quero dizer, isso é muito perigoso, mas é muito comum cair nessa armadilha. E essa é a grande realidade aqui. A mídia, o que eu chamo de MICIMAT, o complexo militar, industrial, congressual, de inteligência, mídia, academia e think tanks. MICIMAT rima um pouco com Mickey Mouse, então você pode lembrar, ok? É no que o Mickey, o complexo militar industrial, evoluiu desde que Eisenhower nos alertou sobre ele. E o que Eisenhower disse naquela época foi que o único antídoto, a única maneira de derrotarmos a expansão do poder do MIC, o complexo militar industrial, é ter uma população bem informada, bem informada, e nós não temos mais isso. E isso realmente se manifesta de várias maneiras. Ray, você vai para a Rússia? Meu Deus, por que você está fazendo isso, sabe? E tem uma coisinha, Angela Merkel, que eu mencionei antes, culpada de enganar os russos nos acordos de Minsk.
Bem, ela teve que se defender há um mês. Disseram, você é uma Putin versteher. E ela respondeu, bem, espere um segundo, eu me oponho a isso. Entender não é uma má ideia se você quer lidar com seu parceiro. Então, se eu sou uma Putin versteher, bem, não considero mais isso um insulto. Então, os alemães são vítimas de uma mídia cativa ainda pior do que os Estados Unidos, se você pode acreditar nisso. Eu sei algo sobre a Alemanha, morei lá por 5 anos, ok? Eles estão em má situação e há muito poucos sinais de esperança. Mas existe um partido, chamado Melzente, que acredita ter alcançado 5% dos votos na última eleição e que isso foi desperdiçado por outros que não queriam que eles tivessem uma participação no governo. Eles estão com um processo judicial em andamento. É totalmente possível que eles ganhem sua fatia de 5%, e então o governo terá que lidar com isso de alguma forma. De qualquer forma, o motivo pelo qual menciono isso é que há uma mulher realmente séria e corajosa no círculo de Sarah Wagenknecht. O nome dela é Sevin Dadelen. E ela colocou nesses termos: a mídia na Alemanha é péssima. The media in Germany is so bad, she said, look, Ela disse, veja, nosso primeiro dever é não deixar que esse reino de mentiras nos faça de tolos. Ok? Então é nosso primeiro dever, Pflicht, desse reino de mentiras, Kingdom of Lies, certo? É nosso primeiro dever diante desse reino de mentiras não deixar que nos façam de tolos, nicht dumm machen zu lassen, ok? Bem, isso tem uma certa ressonância agora e há muita agitação na Alemanha. Cito Sevin Dadelen, porque ela me dá grande esperança de que existe um psiquismo alemão latente, que pode olhar para as informações e assimilá-las de uma forma que perceba que o que esse sujeito Merz está fazendo não é apenas perigoso, mas realmente tolo. Temos uma versão alemã disso aqui no país, na Noruega. Quando os russos invadiram a Ucrânia, nosso ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa disse: "Este não é o momento de entender, é o momento de condenar." Pois é, sabe, também não há espaço para compreensão aqui, entende? Então é isso, e acaba dando no mesmo. Se você tenta entender, é como se, bem, se você está tentando compreender o ponto de vista deles, which deveria ser o ponto de partida para qualquer mitigação da competição de segurança, o que parece senso comum. Mas isso é problemático, porque sabe, uma vez que você entende, você meio que está legitimando. Essa é a ideia. Mas claro, há um fundo de verdade nisso. Mesmo que um crime seja cometido, se você explica por que aconteceu para aprender com isso, pode ser visto como uma legitimação. Mas se você segue essa linha, então o que faz? Apenas se apoia na condenação ideológica. Nós somos os bons, eles são os maus. Celebre a virtude deles e odeie a beligerância deles. De fato. Na verdade, tive um debate com ela na semana passada porque eu estava argumentando que, sabe, a OTAN, nós ajudamos a provocar essa guerra. E ela disse, bem, você é um idiota útil para o Putin. Como ousa dizer uma coisa dessas? Então esse é o nível do debate aqui. Quero dizer, as pessoas não podem discutir as preocupações de segurança dos seus oponentes. Mas se você quase celebra a estupidez e a virtude de simplesmente condenar o outro lado, sabe? É tipo, os palestinos, você condena o 7 de outubro, você condena os russos, você pertence ao Partido Comunista. Isso é muito macartismo de novo, na minha perspectiva. Deixa eu só dizer, de onde é o Jens Stoltenberg? Ele é ele é norueguês. Ele na verdade, é isso mesmo, não é? Olha, sem querer te ofender, mas você tem uns personagens bem interessantes aí que não querem entender os russos. E sabe, eu só mencionei o Stoltenberg porque vale repetir que o Stoltenberg não era exatamente o mais brilhante, digamos assim. Então ele está falando ao parlamento da OE há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, e ele diz, veja, o Putin não queria nenhuma ampliação da OTAN. E ele disse, se vocês continuarem tentando colocar a Ucrânia na OTAN, teremos que invadir. E então nós dissemos não. E então ele invadiu. E conseguimos a ampliação de qualquer jeito, com a Finlândia e com a Suécia.
Meu Deus. 1 milhão de pessoas mortas na Ucrânia quando havia um acordo em abril de 2022. E esse cara, sem ofensa, alguns dos meus melhores amigos são noruegueses. Nomad Narratus. Ele não é dos Smores. Mas é isso aí. E sabe, se você olhar para a história e essa questão sobre a Ucrânia e a OTAN, você mencionou Jack Matlock. Ele é um grande amigo meu. Lutamos juntos para convencer Nixon e Kissinger de que era possível lidar com os russos, ainda mais porque eles tinham medo dos chineses. E ele foi fundamental para me levar a Moscou para a assinatura do tratado. Quando Bill Clinton, que foi o primeiro a violar esse acordo de não mover a OTAN nem 1 centímetro para o leste, propôs fazer isso, houve audiências. Naquela época tínhamos audiências, certo? E eles realmente convidaram Jack Matlock. E ele disse, isso é uma loucura. George Kennan acabou de dizer que isso é uma loucura. Todo mundo que entende do assunto diz que isso é uma loucura. Isso vai levar a uma guerra com a Rússia, ou pelo menos ao desmembramento da Ucrânia. Agora o Jack me disse que ele fez uma apresentação eloquente. Bem, eu vi. Ele fez uma apresentação eloquente. E então, quando acabou, os assessores desse comitê vieram até ele e disseram, Embaixador Matlock, concordamos totalmente com o senhor. Mas isso é uma questão política. O Clinton quer conquistar esses votos no meio-oeste. Ele tem medo que o Dolly também consiga. Então ele está apelando para os europeus orientais. Então esqueça. O senhor está certo, mas não vai conseguir mudar a opinião dele. É assim que funciona agora. Agora o próprio Putin reconheceu que a política externa dos Estados Unidos é uma consequência da política interna dentro dos Estados Unidos. Então ele sabe de tudo isso e mesmo assim está tentando essa última chance com Trump para ver se conseguem evitar ter que ocupar, como Medvedev ameaça, quase toda a Ucrânia. Outra coisa que eu destacaria aqui tem a ver com, bem, você sabe, os russos nunca vão parar. Você sabe disso, Glenn. Você já ouviu isso várias vezes. Biden, você acha que os russos vão parar na Ucrânia? Eles vão para a Polônia? Vão subir para os Estados Bálticos? Não, eles não vão parar. Vamos lá. Bem, os russos já pararam. E os americanos não sabem disso. Os russos pararam em março ou abril de 2022, 6 semanas após o início da guerra, em troca de uma cessação das tentativas de colocar a Ucrânia na OTAN. Eles propuseram um cessar-fogo, propuseram não tomar nenhuma terra ucraniana. Era um acordo. Foi assinado. Foi assinado pelo Medinsky, o cara que está retomando essas negociações agora, e contra quem os serviços secretos ucranianos estão propondo fazer coisas ruins com a esposa ou os filhos dele. Enfim, então foi rubricado. Temos o texto disso, temos quase o texto inteiro. Sim, era um acordo real. Até, como é o nome dela? Fiona Hill. Ela reconhece que esse era o acordo. O que aconteceu? Os russos pararam. Eles pararam antes de chegar a Kiev. Retiraram algumas tropas como um gesto de boa vontade. E então Boris Johnson apareceu. Agora, você tem que acreditar em mim. Os negociadores da Ucrânia disseram isso abertamente para a mídia ucraniana. Sim, tínhamos todo o acordo. E de repente Boris Johnson apareceu em nome dos Estados Unidos e disse não, continuem lutando, ok? Então, o que estou dizendo de forma indireta é que os russos já tinham parado, certo? Eles não queriam toda a Ucrânia. Eles estavam até dispostos a parar antes de chegar ao Donbass ou qualquer outra coisa. Esse era o acordo. Agora, o acordo vai ser muito diferente porque eles foram forçados a continuar, certo? Agora, a Polônia, existe algum analista sensato de relações exteriores que diga que os russos estão de olho na Polônia? Bem, se você tirar o sensato, sim, há um monte de pessoas como Timothy Snyder, professor em Yale. Os russos já chegaram ao Canal da Mancha antes. Bem, você sabe, é tudo conversa fiada. É tudo besteira, como diriam os britânicos. E, no entanto, há um porém. Eu diria que se você fizesse uma pesquisa com os americanos hoje, a maioria diria,
sim, temos que parar o Putin na Ucrânia porque do contrário ele vai para a Polônia, depois para os estados bálticos. Eles acreditam nessas coisas, então há um certo grau de ingenuidade aqui. E mais uma coisa, quando um presidente anterior, e você também o mencionou, Glenn, John F. Kennedy, quando ele apontou que, veja, as crianças russas respiram o mesmo ar que nós. Russian children breathe the same air we do. Russian parents want the same things for their children. Os pais russos querem as mesmas coisas para seus filhos. 8 meses atrás, estávamos perto de obliterar não apenas ambos os países, mas o resto do mundo. Vamos ver se conseguimos fazer algo. Agora, ele fez algo. Ele enviou Harriman a Genebra com instruções. Conclua um tratado de proibição limitada de testes nucleares, pelo amor de Deus. E Harriman disse, o Congresso nunca vai aceitar isso. Meu Deus, eu odeio isso. Faça. Ele fez. O Congresso aprovou? Bem, Kennedy era um bom político, certo? Ele conseguiu a aprovação desse tratado, certo? Então agora, desconsiderando o que aconteceu com Kennedy, não está garantido que Trump, se ele conseguisse um acordo razoável com a Ucrânia e a Rússia, não é inconcebível que os Lindsey Grahams engolissem o orgulho e aprovassem. Então isso já aconteceu antes. Aconteceu há muito tempo. So it happened before. It happened a long time ago. That was 1963. Isso foi em 1963, pelo amor de Deus. Estou entregando minha idade, mas eu estava lá. Eu trabalhava na CIA na época e vi uma grande esperança ali, ainda mais porque Kennedy havia emitido 2 ordens executivas. Uma para retirar 1.000 soldados do Vietnã até o final daquele ano, 1963, e depois a maioria dos restantes até 1965. Claro, ele foi assassinado em novembro de 1963. Você sabe, o Trump quase foi morto 2 vezes recentemente. Não tão recentemente, mas quando estava em campanha. Sim, acho que ele é um pouco destemido nesse aspecto e está disposto a correr riscos. Mas como eu disse antes, tanto Putin quanto Trump sabem que cada um pode estar vivendo de tempo emprestado. E isso é um tipo estranho de catalisador para a ação. Mas, olha, use o que você tem. Hey, whatever you have, use it. Eu só acho que a maior força do Trump, no entanto, é a mesma que sua fraqueza, ou seja, a capacidade de dizer o que quiser. Porque parece que agora ele está quase ameaçando os russos. Acho que até agora ele só tem ignorado, pensando que é só o jeito dele falar. Mas, de novo, acho que isso também é uma força, porque muitos dos problemas que temos hoje para conseguir resolver questões com a Rússia vem do fato de que todo mundo meio que precisa repetir o mesmo mantra. Quero dizer, já vi essas reportagens da Business Insider, da CNN, dizendo que o Putin toma banho no sangue de cervos. Meu ponto é, não há nada que você não possa dizer sobre o Putin que alguém queira contestar, porque quem é que vai querer defender o Putin? Anyone wants to oppose because who wants to come to the defense of Putin? And if they say tomorrow, Putin eats children. Se amanhã disserem, Putin come crianças, quem vai dizer que não? Ninguém quer ser visto defendendo ele. Então acabamos, eu acho, numa espécie de psicose coletiva, onde todo mundo só repete coisas que no fundo sabemos que não são verdade. Mas ainda assim, ao criar um consenso em torno dessa loucura, fica muito difícil conversar com os opositores. Acho que minha grande esperança em relação ao Trump era a capacidade dele de desafiar todas essas narrativas e simplesmente dizer não, isso parece besteira. Sabe, ele pode dizer, a OTAN provocaria a guerra? Tipo, ele consegue se safar de qualquer coisa. Acho que, infelizmente, essa é a medicina de que precisamos no momento. Well, you know, Glenn, on that count, Bem, sabe, Glenn, sobre isso, há cerca de 3 meses, Trump disse, eu posso entender porque os russos não querem a Ucrânia na OTAN. Quero dizer, eu posso entender isso. Está bem na fronteira deles. Então, de certa forma, ele tentou expressar sua visão sobre tudo isso. Agora, a mídia, é claro, vai cair em cima disso. E esse é realmente o grande problema. Eu e meus colegas do Veteran Intelligence Professionals for Sanity não conseguimos muito espaço na mídia. Ninguém consegue. E só quero dizer que quando mencionei o complexo militar, industrial, congressional, inteligência, mídia, academia, think tank, Mickey Match, o motivo de eu ter dito mídia, como se fosse em letras maiúsculas, é simplesmente porque a mídia é a pedra angular. A mídia controla o resto do Mickey Match. oh,
the rest of the Mickey Man. So is the media going to do anything that would lessen... Então a mídia vai fazer algo que diminua a necessidade de mais e mais armas, armas cada vez mais sofisticadas, e um orçamento de $1 trilhão para o Pentágono? Não, não vai. As organizações de notícias representam cerca de 1/10 dos lucros dessas megacorporações que controlam a mídia. Então existem mídias alternativas agora e estamos tendo alguns avanços. Você tem um monte de seguidores, Glenn. Fico muito feliz em ver isso. E antes de encerrarmos aqui, só quero te perguntar, você já esteve muitas vezes na Rússia, sabe muito sobre o país, e se não me engano, você ou jantou com o Sr. Putin, ou pelo menos esteve em um círculo restrito com ele. Se for possível te entrevistar agora, o que você achou? Lembrando que você pode ter problemas com os noruegueses que odeiam a Rússia. Desculpa, perdi a pergunta. A pergunta é sobre quando você esteve na mesma sala que o Sr. Putin. Sim. Qual foi a sua impressão? E eu queria te dar uma saída para não responder, porque não quero que você seja crucificado pelos seus colegas noruegueses. Então você não precisa responder. Bem, não. Acho que é uma boa pergunta, porque é uma pergunta que realmente não se pode responder. Porque quando você faz essa pergunta aqui, só pode dizer algo ruim. Mas a ironia é que até mesmo a maioria, muitos líderes americanos disseram coisas muito positivas sobre ele, sabe? Clinton disse uma vez que quando ele dizia algo, ele cumpria. Ele não mentia. Isso tornava possível ter confiança e cooperação. O Bush disse algo positivo parecido. Então é que depois que a guerra começou, depois que os russos invadiram, sabe, isso é da natureza humana. Ninguém quer ouvir a realidade, só querem ouvir que você escolheu o lado certo. Você está conosco, o grupo de dentro, ou com os russos, o grupo de fora. Então eles só querem ouvir lealdade. E sua lealdade é expressa pela narrativa que você repete. Então você tem que dizer, bem, você sabe, ele é mau. E tem que repetir todas essas coisas. Mas não é o caso. Ele também não é burro. Ele é muito analítico, é muito educado com o público também, e é muito bem informado. Ele fica lá por horas falando. Novamente, acho que um dos motivos pelos quais o odiamos no Ocidente é o mesmo motivo pelo qual os russos o amam, ou pelo qual ele é o líder mais popular da Europa entre sua própria população. Ele assumiu o país quando estava de joelhos. Era comum esperar que o país fosse colapsar. A economia havia colapsado, a sociedade estava desmoronando, com o número de mortes disparando. A OTAN podia bombardear os sérvios, que eram quase seus aliados mais próximos, e eles não podiam fazer nada. Então eles foram humilhados. Tudo estava desmoronando. Mais ou menos todo mundo esperava que eles teriam o mesmo destino da União Soviética. E ele entra, e mesmo dentro do primeiro mandato, reduziu pela metade o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. É meio incrível. Mas, se você não consegue aceitar as coisas que ele fez certo, como pode entender qual é o fascínio que ele exerce na Rússia? Eu entendo a pressão de que só se pode dizer coisas ruins, mas é como dizer que Putin é um ditador. Uma vez que você diz isso, acaba se iludindo, achando que ele não precisa da aprovação do restante da classe política. Então, eu não quero. Prefiro aceitar as críticas que recebo da mídia e da comunidade acadêmica daqui, ao invés de deixar de dizer o que realmente penso. E eu acho que ele é muito inteligente. Ele frequentemente... Bem, ele tende a fazer o que diz. E não, eu novamente não acho saudável enxergar as coisas em termos de ser a favor ou contra, porque não quero estar na posição de apoiar tudo o que alguém faz. Mas eu acho que ele fez muitas coisas boas pela Rússia. E acho que isso significa que, de certa forma, é muito negativo para nós. Porque depois da Guerra Fria, construímos uma Europa onde todos deveriam fazer parte, exceto a Rússia. Tentamos criar uma Europa onde o único país que não deveria fazer parte é o maior país da Europa. Não havia como isso não resultar em uma crise. Toda a premissa
como pessoas como William Perry e outros argumentaram nos anos 90, era que os russos portuavam fracos. Well, we didn't listen to the Russians because they were weak. Everyone realized that this would. Todos perceberam que isso resultaria em tensões com os russos. Quem se importa se eles estão apenas ficando mais fracos? Nossas relações com os russos envolvem gerenciar o declínio deles. Então, o simples fortalecimento da Rússia, a recuperação da Rússia, já se tornou um problema em si. Portanto, não. Isso não significa que eu apoiaria tudo o que ele faz. Eu realmente acho que talvez haja poder demais concentrado na presidência. Há muitas coisas sobre as quais se pode comentar, mas no geral, acho que ele tem sido um bom líder, e é por isso que os russos o apoiam de forma tão expressiva. De fato, se você perguntar aos russos, uma das principais fragilidades é que muita estabilidade foi depositada na longa presidência de Putin. O que acontece depois que ele se for? The long presidency of Putin, what happens after he's gone? Again, it is a huge. Novamente, então, isso é uma questão enorme. E eu gostaria que fosse possível discutir a presidência de Putin de forma mais nuanceada. Mas como sempre disse aos meus alunos, não odeiem seus oponentes. É muito difícil para as pessoas seguirem isso. E elas também esperam que você se alinhe, que você tenha que odiá-los. E se você os odeia, não pode dizer nada positivo. Eu não sei. Acho que ele vai entrar para a história como um dos grandes líderes da Rússia. Novamente, isso não significa que eu apoie tudo, mas é importante reconhecer a força do outro lado, do oponente, e não subestimá-los, porque isso é fundamental. Como podemos pensar que vamos destruir a economia russa até o final da semana? How can we think that we're going to crush the Russian economy by the end of the week? How could we think that we're going to defeat the Russian? Como podemos pensar que vamos derrotar os russos no campo de batalha com um exército ucraniano por procuração? Como achamos que vamos isolar a Rússia no mundo, fazer com que chineses e indianos virem as costas? Toda essa ideia de que eles são um posto de gasolina disfarçado de país, acabamos nos iludindo. Precisamos ser muito honestos sobre com quem estamos lidando. E a Rússia é um país muito poderoso. Eles refletem muito sobre o que fazem. Sei que isso me coloca em apuros, mas realmente acho que se você estabelecer critérios claros sobre como deve ser um bom líder, o quão forte, acho que ele fez muito trabalho bom pela Rússia. I think he's done a lot of good work for Russia, and I would simply add, picking up from your. Eu só acrescentaria, pegando o seu ponto sobre quando ele assumiu, que a Rússia estava um caos, e isso foi em grande parte culpa nossa. Yeltsin foi sustentado pelos caras de Wall Street e pelos garotos de Harvard que vieram e, junto com oligarcas russos e de outros países, saquearam a economia russa. Isso está registrado. Quando Yeltsin ia perder em, se não me engano, 1996, é um segredo aberto que todo tipo de dinheiro do FMI e de outras fontes foi injetado lá. E aparentemente ele venceu. Certo, agora o que estou dizendo? Estou dizendo que aqui está um parâmetro para você. Em 1991, se a memória não falha, e esses são dados do Banco Mundial, certo? Em 1991, a idade média em que um homem russo morria era 63 anos. Em 1956, meu Deus, tinha gente morrendo na rua. Não mais. Certo. There were people dying on the street. No more, okay? So, that's just one. Então isso é apenas uma coisa pela qual a maioria dos russos, certamente russos da minha idade e mais jovens, entende e dá crédito a ele. O índice dele agora está em 82%. Na última pesquisa que vi, 82%. Meu Deus. Outra coisa que eu mencionaria é simplesmente que tive a sorte, a boa fortuna de estar com Oliver Stone, como mencionei, e assim você recebe um tratamento especial. Eu estava sentado no desfile de 9 de maio lá, bem na frente do primeiro-ministro russo e do chefe do Senado russo, e quem sabe talvez até outros por ali. Eu poderia ter me virado e conversado com eles, mas não fiz isso. Agora, qual é o meu ponto aqui? Bem, assisti ao Putin fazer um discurso, e na semana anterior a OTAN estava dizendo não vá para a Rússia, não mande ninguém para a Rússia, nós vencemos a guerra, não os russos. E o nosso presidente disse, olha, nós éramos o país mais poderoso do mundo. We had the most powerful country in the world. We won the war, we won the war hands down. E então, nós vencemos a guerra, sem sombra de dúvida.
Bem, se eu fosse o Putin e não fosse tão calmo, frio e controlado como ele inegavelmente é, eu teria feito alguns comentários sarcásticos sobre isso. Tipo, quantos americanos morreram durante a Segunda Guerra Mundial? 440 mil. Quantos russos? 27 milhões. Quem matou 2/3 dos alemães? Foram os russos. A guerra já estava ganha quando os aliados desembarcaram na Normandia? Bem, o que ele diz em vez de ser sarcástico assim? Ele diz, queremos mencionar o quanto estamos felizes e gratos pela abertura da segunda frente na Normandia. Agora já tinham ocorrido batalhas decisivas no território russo, mas isso foi uma grande ajuda. E saudamos o espírito de camaradagem que os aliados tiveram e comemoramos juntos com eles. Quero dizer, em termos de, qual é a palavra, cordialidade ou elegância, talvez elegância. Quero dizer, isso é algo bastante elegante de se dizer, considerando todo o abuso que todos no Ocidente sofreram, dirigido aos russos, fingindo que, sabe, os russos não faziam realmente parte disso. Deixe-me contar mais uma pequena história, e me desculpe por tomar tanto do seu tempo, mas quando estive na Rússia para celebrar o 70º aniversário do encontro no Elba, o Rio, na Alemanha, onde finalmente, em 25 de abril de 1945, eu tinha 9 anos, mas li isso em um livro de história, certo? Eles se encontraram no Elba, as forças russas, as forças soviéticas e os estos, certo? Bem, nós plantamos uma pequena árvore, fizemos uma celebração em Moscou para marcar essa ocasião, certo? E me pediram para falar, e eu recitei um poema russo sobre a dor russa, e foi muito bem recebido. De repente, um general soviético enorme, de quase 2 metros de altura, de uniforme, veio até mim, sabe? E eu pensei, o que está acontecendo agora? Ele olhou para mim e disse, Studebaker, 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 e me deu um grande abraço de urso. Esse cara enorme, e grande parte desse público, talvez não entenda o que isso significa. A Studebaker era uma fabricante de carros tão grande quanto a Ford ou a General Motors. Eles dedicaram toda a sua fábrica e planta para construir caminhões e vários outros veículos para transportar artilharia, para transportar tropas. Esses caminhões de 2,5 toneladas, na verdade eu também os usei no exército, eles conseguiam subir montanhas, atravessar neve. Então o que o General Adamov, esse era o nome dele, me disse foi, eu não sei nada de inglês, vejo que você se compadece das nossas perdas, mas sou muito grato pelo Studebaker. Isso era o Lend-Lease. Nós ajudamos os russos a vencer a guerra? Claro que sim. Enviamos, acho que os números eram cerca de 150 mil Studebakers, jeeps e caminhões de 2,5 toneladas, esse é o jargão do exército, pelo Irã até o sul do Cáucaso. E eles chegaram até onde o então tenente Adamov estava lutando com suas tropas, matando e expulsando a horda nazista. Então, sabe, há muito que pode ser citado em termos de apoio da Rússia aos Estados Unidos e vice-versa. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe que durante a Guerra Civil Americana, e até mesmo durante a Revolução, a Rússia enviou sua marinha para dissuadir navios britânicos e franceses de ajudarem o Sul na Guerra Civil e de ajudarem os patriotas a se defenderem contra a frota britânica, considerando que os Estados Unidos não tinham uma frota de verdade para falar a respeito. Mas sabe, existe aqui um grande reservatório de boa vontade se as pessoas pudessem conhecer essa história. E se procurassem nos lugares certos, eu tenho um site, raimgovern.com, e publiquei há 5 anos um colóquio entre Larry Wilkerson e Scott Ritter, debatendo sobre o quanto o Lend-Lease, o fornecimento de Studebakers e outros armamentos, contribuiu para a vitória. Muito bom colóquio. Você pode vê-lo no meu site. Mas essas são perguntas muito interessantes e são questões que os livros escolares americanos realmente não ensinam. Existe, como eu disse, um grande reservatório de onde se pode extrair confiança. E vamos torcer para que um pouco dessa verdade chegue ao público americano e que eles possam dizer aos seus amigos, olha, o Putin não tem chifres.
Ele certamente não é um segundo Hitler. Se você está procurando um segundo Hitler, talvez queira olhar para Berlim hoje em dia. Ele soa muito como aquele velho sujeito. E bem, vou deixar por aqui, Glenn. Espero não ter feito audiência. Bem, o único motivo pelo qual não gosto da pergunta não é porque ela não seja boa. É só que há consequências. Porque só existe uma resposta que você pode dar. E de novo, se algum dos nossos péssimos jornalistas estiver assistindo, amanhã vai ter uma manchete no jornal. Glenn acha, você sabe, Putin é um grande líder. Ele é pró-Putin. Ele é praticamente um traidor. Sabe, é para esse lado que a coisa vai. Então eu prefiro quando você pode estabelecer indicadores ou métricas objetivas sobre o que um bom líder representaria ou entregaria. Assim, você pode fazer uma análise objetiva. O problema é que, de certa forma, criminalizamos isso aqui, o que torna muito difícil falar abertamente. Antes de ir, sobre o Lend-Lease e os caminhões, na verdade estive no Irã algumas semanas atrás, e aquela mesma rota que os americanos usaram para enviar armas à União Soviética, agora está sendo desenvolvida como o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que conecta o Irã e a Índia à Rússia. Então há uma certa continuidade histórica aqui, embora obviamente também haja algumas mudanças. Enfim, acho que já tomei bastante do seu tempo, Ray. Então obrigado novamente. Se disserem que você é no bolso do Putin, por favor, diga a eles que... Putin tem outro trunfo para mim, certo? E que é insanamente criminoso ser contra-entender o seu oponente. Só espero que possamos nos livrar dessa insanidade criminosa. Muito obrigado, Glenn, por me deixar falar tanto quanto você deixou. Bem, obrigado mais uma vez. Espero falar com você novamente em breve. Então, obrigado. Obrigado.